Meus irmãos, vamos nesse instante ler a palavra de Deus. Aos que estão conosco pela Rádio Suprema, tendo uma Bíblia ao seu alcance, tome-a nesse instante e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 5 até o versículo de número 18. Quantos encontrarem podem dizer amém? Vamos ler alternadamente. Eu leio um, os irmãos leem o seguinte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que temos em mais uma terça-feira, com liberdade podermos ler a Bíblia e estudá-la. E Jesus preparou este momento para mim e para você. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar intercedendo pelos que aqui depositam
os seus pedidos de oração, continuando a interceder pelos nossos irmãos que estão carecendo de um socorro dos céus. Irmã Catiane, irmã Solange, irmã Rosângela, pastor João e todos os que você sabe que precisa de um socorro. Eu e você temos um dever de interceder pelos nossos irmãos. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu pergunto se tem alguém nos visitando nesta noite. Eu tenho aqui o agradecimento de Marilene Nicásio, que agradece a Deus por mais um ano de vida hoje. Amém. Deus abençoe. Tem alguém nos visitando? Dê um sinal com a sua mão, para que possamos identificá-los. Aleluias. Alguém? Todos de casa? Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse mês de outubro e parte de novembro sobre um assunto que nos traz a necessidade de refletirmos a cada instante, de nos aplicarmos a ele, de buscarmos uma forma de estarmos diante de Deus com um coração inteiramente voltado para o Senhor e para o querer de Deus, para a minha e para a sua vida. Deus estabeleceu a igreja e desde que o Senhor aqui esteve, a ordem do Senhor aos discípulos, aos irmãos, foi que ficassem em Jerusalém, aguardando a serem revestidos de poder, e ao serem revestidos, eles puderam agora fazer a obra de Deus. Mas, se buscarmos a espera por este revestimento e também a aplicação dos servos de Deus em desenvolver, em proclamar, em anunciar o Evangelho, implantando o reino de Deus na terra, tudo isso passou pelo processo da oração. Tudo isso passou pelo processo da busca do Senhor, para que houvesse então condições para que eles pudessem vencer. E se não fosse assim, queridos, com certeza não teria dado certo. A igreja primitiva foi perseguida, foi dispersa, mas aonde tinha um cristão, tinha alguém que orava e testificava do amor de Jesus Cristo. Nós estamos estudando neste período aqui que propomos, reforçando as nossas trincheiras, ou a nossa trincheira. Na primeira terça-feira, nós falamos um pouco sobre esse assunto para que pudéssemos entender, e a trincheira é algo conhecido no mundo militar, no momento de guerra, de batalha, e a igreja vive este momento, um momento de luta, de batalha, de guerra constante, mas sabendo que estando nós na presença daquele que é o grande general de guerra, nós seremos vitoriosos, porque Ele está conosco e Ele prometeu assim estar até a consumação dos séculos. Agora é necessário que tenhamos esta busca, esta preparação, e reforçar as trincheiras através da oração é buscar uma vida de comunhão com o Senhor, é buscar uma vida de intimidade com Deus, e isto é dever de cada crente. E eu louvo a Deus, porque o Senhor nos traz a este assunto, porque precisamos estar despertos, ou precisamos despertar-nos para esta realidade que nós estamos vivendo. Precisamos reforçar as nossas trincheiras. Naquele primeiro momento,
eu trouxe aqui algumas figuras para ilustrar o que é uma trincheira. E eu falei também do que nos registra o livro de Reis, quando o rei da Síria, preocupado, achando que alguém dos seus estava traindo, lhe dão a notícia do homem de Deus que sabia de tudo. Deus lhe revelava, porque tinha intimidade com Deus. Ele manda procurar onde está esse homem, manda cercá-lo para prender o profeta. Mas Deus estava guardando aquele homem que tinha intimidade com Deus. Deus estava guardando e protegendo aquele homem que vivia uma vida de comunhão com Deus. Assim como Deus protege você, crente, Deus protege você, meu irmão e minha irmã, que tem uma vida de comunhão com Ele. Glória para sempre seja dada ao nome do Senhor. E para entendermos que isto é uma realidade no mundo espiritual também, e a luta que a Bíblia nos diz que nós não devemos lutar contra a carne ou sangue, mas contra as hostes infernais da maldade, contra as potestades. A nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. Apesar que o inimigo usa o homem carnal para nos atacar, para nos afrontar, como foi o caso do profeta, mas Deus nos defende com as armas espirituais que Ele concede à igreja e a todo crente que tem comunhão com o Senhor, e reforça essa comunhão através da oração, da comunhão e de uma vida cotidiana de intimidade com Deus. Assim, cercam o arraial e está ali o profeta e o seu moço. O moço acorda bem cedo e olha e desespera, porque todo o arraial estava cercado pelo exército sírio. E quando ele se desespera e chega no profeta e diz: vamos perecer, estamos perdidos, estamos cercados, não tem saída. Quantas vezes eu e você nos sentimos assim? Parece que a luta é tão grande que o inimigo nos encurralou, mas o profeta diz para aquele moço: maior é o que está conosco do que o que está do lado de lá. Bendito é o nome do Senhor. E ele agora continua o seu desespero, e o profeta ora a Deus pedindo: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. E o moço pôde ver carros e cavalos de fogo que estava entre eles e o exército inimigo. Querido crente, querido servo do Senhor, esta guerra, ela existe, ela é uma realidade, e eu e você só iremos vencer se nos prostrarmos nos pés do Senhor, se nos colocarmos diante dele com uma vida de busca constante, de oração, de jejum, de entrega, porque assim reforçaremos a nossa trincheira e seremos defendidos pelo Senhor no momento oportuno, no momento necessário. Bendito é o nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero aproveitar esse tempo que temos para tratarmos sobre alguns elementos básicos da oração. Orar é algo muito simples, irmãos, mas exige uma dedicação e um conhecimento, tanto que Jesus tirou um tempo para explicar, para ensinar os discípulos como deveriam orar. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós podemos ver aqui algumas situações, mas eu quero tratar com vocês. Vamos tentar ver todos esses elementos hoje. São elementos básicos da oração. Sem ele, a oração fica infrutífera. Sem eles, a oração fica capenga. Sem eles, nós oramos e às vezes não podemos ver o resultado do clamor que fazemos ao Senhor. Quais são eles, pastor? O primeiro deles, o amor. O segundo, o perdão.
Terceiro, a adoração. O quarto, a confissão. O quinto, a gratidão. O sexto, a petição. E o sétimo elemento, a intercessão, que nós já fizemos aqui nesta noite, orando uns pelos outros, pelos irmãos que precisam de um socorro de Deus. Vamos para a primeira parte, que é, ou o primeiro elemento, que é o amor. A oração que não tem amor é uma oração vazia, desprovida de um sentimento cristão autêntico. A oração sem amor, ela é uma oração vazia, fria, que não tem um objetivo claro. Se você observar, quando Jesus orava pelos discípulos, e orava também por mim e por você, a essência deste elemento, ela era tão notável, que nós podemos ver nas palavras do Senhor, quando Ele ora dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, por isso o mundo os odeia. Mas Pai, eu peço, porque ali Ele estava expressando o grande amor dele para com cada um dos discípulos, para com cada um dos cristãos, para com cada um de nós. Ele estava dizendo ao Pai: Pai, eu sei que eles precisarão permanecer no mundo por um tempo, e o que eu estou pedindo para o Senhor é que o Senhor os guarde, ó Pai, que o Senhor os proteja. Esta é uma oração autêntica, onde o amor flui, onde o amor é um elemento básico. E assim o Senhor, Ele orou pelos discípulos, por mim e por você. Então, queridos, o amor é primordial em qualquer relação, e não é diferente na oração. Precisamos de amor em nosso coração, porque quem tem amor, quem está contagiado pelo amor de Cristo, ao orar, este amor flui. Ele começa a lembrar dos que carecem, dos moribundos, dos que estão enfermos, dos que estão enfrentando lutas, dos que estão aprisionados, e ele ora com amor, com compaixão, e às vezes esquece de si mesmo ao orar pelo outro, e Deus responde a oração e abençoa por quem ele está orando, e abençoa também a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Olha o que diz-nos a palavra do Senhor. Olha as palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha aqui o grau de amor que é exigido daquele que precisa ser parecido com o Pai, para aquele que quer ser filho do Pai que está no céu. Ele precisa amar o inimigo, amar aquele que persegue, amar aquele que o maltrata, e não somente amar, querido, mas a Bíblia diz que tem que orar por ele. Imagine só, querido, eu e você tendo que orar por alguém que nos persegue, que às vezes fala mal de nós, que às vezes nos
questionam de tal forma, com golpes duríssimos, que nos leva a entristecer, mas a Bíblia Sagrada nos diz, a palavra de Deus, que se eu quero ser filho dele, eu preciso amar até este que me maltrata, que me persegue, não somente amá-lo, mas exercer o amor a tal ponto de dobrar os meus joelhos diante do Pai e lembrar dele, não com ódio, não com rancor, não pedindo a Deus para matá-lo, ou para dar a ele uma paga pelo que ele está me fazendo, mas rogar ao Pai a misericórdia sobre a vida dele, porque o Pai está interessado, querido, em mudar a história da vida daquela pessoa. O Pai morreu, mandou um filho que morreu por eles também, e eu e você, queridos, precisamos aprender a exercitar este amor, porque ele é um elemento básico para uma vida de oração, e para uma oração funcional, que funciona, que tem resposta, que move a mão de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Provérbios no capítulo 21 e o verso de número 13, está escrito assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. É o que nós lemos no texto inicial. Se eu perdoar, o Pai me perdoa. Se eu amar, serei sempre amado de meu Pai e terei comunhão com Ele. Vamos aprender a amar. Então, o primeiro elemento básico da oração é o amor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e o versículo de número 8, nós vamos ver que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, quando exercitado, o amor, quando é vivenciado pelo crente na forma bíblica, ele faz isso. Diz assim: mas sobretudo tende ardente amor, ou tende ardente caridade para com os outros, porque o amor ou a caridade cobrirá a multidão de pecados. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo elemento básico da oração é o perdão. Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos ler juntos o que está escrito aí. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreve Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Quantos encontrarem, pode dizer amém. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Bendito é o nome do Senhor. O perdão é o segundo elemento básico da oração, e pelo qual nós devemos passar antes de adentrarmos a presença de Deus. E quando João ou Mateus registra o que Jesus diz ao ensinar os discípulos a orar,
a oração do Pai Nosso, chega o momento que o Pai diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E quantas vezes, queridos irmãos, nós condicionamos o perdão de Deus para nós através desta oração, mas o nosso coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de maledicência contra alguém que nos maltratou, que às vezes nos caluniou, que às vezes nos afrontou com palavras. Mas eu quero te dizer, querido, nesta noite, joga isso fora em nome de Jesus. Vamos caminhar para o céu, vamos caminhar para a glória. O maior exemplo quem nos deu foi Cristo Jesus, lá no Calvário, pendurado no madeiro. Quando a turba lhe afrontava, rasgaram-lhe as vestes, lhe injuriavam, lançavam impropérios, mas ele, olhando com amor e compaixão, ele olha para aquela multidão enfurecida, insana, e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Este é o amor que produz perdão e ajuda a minha e a tua oração ser ouvida por Deus e Ele atender-nos, porque esta é a vontade dEle. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A falta de perdão, ela bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida, ela retarda o agir de Deus, impede que as bênçãos cheguem até nós, para que Deus possa nos abençoar, respondendo nossas orações. Ele nos ordena que devemos perdoar como somos perdoados. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a melhor forma de amar e de perdoar, aprender isso, é perceber o grande amor e o infinito perdão que Deus concedeu a mim. É esta a melhor maneira de entendermos a necessidade que temos de perdoar e de amar o nosso irmão. Bendito é o nome do Senhor. Perdoar, querido, não é que você, às vezes você como ser humano, é difícil esquecer tudo, é difícil deixar para lá, mas quando você perdoa, você confia no Deus que é justo. Quando você perdoa, você está dizendo para o Senhor: meu Deus, eu não sou juiz, eu não tenho que dar sentença nenhuma, eu perdoo meu irmão, suplico perdão a ti por não compreendê-lo, e tenha certeza que quando você fizer isto, Deus vai começar a agir de forma extraordinária na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Você sentirá Deus mais pertinho de você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 de João capítulo 4, versículo de número 20, diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem viu? É a Bíblia Sagrada que diz, querido, a palavra de Deus não diz para
perdoarmos quando sentimos vontade. Pelo contrário, ela nos dá uma intimação, uma ordem. Ela nos ordena a perdoar, pois Deus sabe que até que façamos a nossa alma, sentimento, emoção, vontade, até que fazemos isso, se não fizermos, se não perdoarmos, tudo isso fica preso, acorrentado, você não tem liberdade, e o inimigo pode te acusar, mas nós precisamos tomar a decisão de crer na Bíblia, de atender o seu pedido e perdoar, como Deus nos perdoa. Então perdoar, querido, não é um sentimento, é uma decisão que eu e você precisamos tomar para a glória de Deus e para a bênção da nossa vida, para que as nossas orações possam chegar ao trono de Deus, que possamos reforçar as nossas trincheiras. Aleluia. O terceiro elemento básico da oração é a adoração. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15, está escrito: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículos 21 e 22, e acompanhe comigo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando o crente, ao orar, exercita o amor, exercita o perdão, e rende a Deus a verdadeira adoração, Deus entra com providência em seu favor. Não importa que os inimigos são muitos, não importa que as dificuldades são tantas, dobre-se diante de Deus, confie nele, tenha intimidade com ele, construa uma vida de comunhão através da oração, e verás o agir de Deus, como a nação de Judá pôde ver naquele dia em que louvaram ao Senhor. E quando louvaram ao Senhor com sinceridade, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez acontecer algo, colocando emboscada contra os inimigos, e foram desbaratados. Chega de sofrer, crente, chega de sofrer, meu irmão, chega de sofrer sem conforto, porque o sofrimento é bíblico e nós vamos padecer, mas Deus te conforta dando resposta ao seu coração. O que acontece é que às vezes nós não estamos sabendo como nos colocarmos diante de Deus em oração, em uma oração que agrada a Deus, que representa aquilo que Deus espera de nós. Bendito é o nome do Senhor. Se observarmos a oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar lá, do princípio ao fim dela, adoração e louvor, exaltação ao nome do eterno Deus, e gratidão a Ele por tudo que Ele faz, reconhecimento, porque no final diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É reconhecer e louvar em adoração aquele que é o dono de tudo, que é quem fez todas as coisas e continua
continua operando em pleno século 21, na minha vida, na sua vida, no seio da igreja. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e não mudou. E eu e você precisamos afinar a nossa vida de comunhão com Ele. O quarto elemento é a confissão. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim. Olha o que diz o texto sagrado, queridos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é a palavra de Deus. Não existe ninguém que não tenha pecado. Na nossa oração, nós precisamos confessar ao Senhor aquilo que nós fazemos que não agrada a Ele. E não existe, querido, por mais que a gente tente, um dia que nós não pecamos contra Deus. Não existe um dia sequer que eu e você não pecamos contra Deus. Pecamos pela murmuração, pecamos por falar mal de alguém, pecamos ao olhar, pecamos em pensar algo que não deveríamos pensar, mas o Senhor está de pé, para atender os que contritos vêm a Ele, com um coração voluntário e submisso, dizendo para Ele: Senhor, eu pequei, eu sou falho, sou cheio de defeito, mas preciso da Tua misericórdia, preciso do Teu favor. Agora, eu gostaria de parar aqui um pouquinho, para nós tratarmos aqui de pelo menos 5 maneiras de fazer uma confissão. Vamos lá. Primeira delas, reconhecer o erro dentro de nós mesmos. E aí eu quero que você abra sua Bíblia, Salmo de número 51, versos 2 e 3. Salmo de número 51, versos 2 e 3. Davi estava orando aqui. Quantos encontrarem, pode dizer amém? Vamos lá, todos juntos? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então a primeira maneira, queridos, de confessarmos ao Senhor é reconhecer o erro dentro de nós mesmos. E é o que Davi faz. Davi pede ao Senhor que o lavasse completamente da iniquidade, purificando-o do seu pecado. E aí ele confessa ao Senhor: eu estou pedindo isso, Senhor, porque eu, não é meu irmão não, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes, muitos não entendemos porque Davi, com todos os atrapalhos que teve, é chamado um homem, ou foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Imagine, querido, errou, pisou na bola, como diz, mas ele foi diante do Senhor com um coração sincero, rasgou o seu coração perante o Senhor e fez uma confissão que até hoje, quando eu leio, eu sinto a presença de Deus, porque eu vejo um homem com um coração sincero, abrindo perante o Senhor e reconhecendo o seu erro, e colocando-se: Senhor,
tem misericórdia de mim, eu preciso de socorro. Quando o crente alcança esse estágio, ele alcança vitória, ele alcança a comunhão. Segundo, lembrar que a confissão é feita a Deus. Deus tem poder para perdoar os pecados de todos nós. Salmo 32, versos 5 e 6. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Olha só o que o salmista nos diz, porque quando confessa, quando chega-se ao Senhor, alcança o perdão do pecado, e ele diz, e aquele que faz assim, que aquele que chega a ti, aquele que é santo, orará a ti, e há tempo de poder achar. Aleluia! O que isso quer dizer, querido? Que quando eu me coloco na presença de Deus, confesso a Ele as minhas transgressões, com um coração verdadeiro e autêntico, Ele me alcança com o seu perdão, com a sua misericórdia, com o seu favor. É isto que o salmista está querendo dizer. Quando eu mantenho esta vida diante de Deus, ou tenho esta atitude, eu vou orar, e o Senhor Deus em Cristo me achará santo em santidade, porque Cristo me perdoou quando eu confessei com o coração ao Deus que pode perdoar. Bendito é o nome do Senhor. A terceira maneira de confessar é abrir a porta da nossa consciência diante de Deus, deixando que Ele nos veja como somos, até os nossos pecados ocultos. Para Deus não há nada oculto, queridos. Agora, sabe qual é a atitude que Ele espera do crente? É que eu e você confessemos a Ele. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Você lembra da história de Adão? Adão, Eva, se atrapalharam, desobedeceram. O Senhor vem na viração do dia. Adão, onde estás, Adão? Silêncio total. A comunhão foi rompida. A Bíblia diz que Deus falava cara a cara com Adão todos os dias, e chegou e achou diferente as coisas, porque o pecado faz isso, afasta o homem de Deus, distancia o homem de Deus, quebra o elo de comunhão construído quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. E só Jesus pode restaurar, perdoando quando você confessa a Ele e diante dele se prostra com um coração sinceramente arrependido. E o Senhor diz: Adão, onde estás, Adão? Daqui a pouco Adão, vendo que não pode esconder-se de Deus, diz: estou aqui. Ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. Adão começa a confessar. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comeste? E aí começa aquela história toda. A mulher que tu me deste, aí a mulher a serpente, e assim o homem até hoje, tentando sempre achar um culpado. Mas é melhor e mais fácil quando eu faço como Davi e me coloco diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, limpa-me das minhas iniquidades, lava-me, Senhor, eu conheço os meus pecados, fui eu, Senhor, não foi A, B ou C, não tem culpado, o culpado sou eu, Senhor, o meu pecado está todo dia diante da minha face, tem misericórdia de mim. Quando o homem faz isso, Deus, que conhece tudo, limpa, e Ele tem novamente a alegria, a liberdade de dizer: eu estou em Cristo e Cristo está em mim, porque tenho paz em minha vida.
A comunhão de Deus produz paz na vida do crente, querido. A comunhão produz paz na vida do crente. Bendito é o nome do Senhor. Olha o que diz o Salmo 139, versos 1 a 4. Não tem. O salmista conhecia que Deus estava presente em tudo, em todos os lugares. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tudo conheces. Versos 23 e 24. Ele conclui dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele confessa ao Senhor que conhece todas as coisas. Ele abre o seu coração, dizendo para Deus: Senhor, eu sou cheio de defeito, mas o Senhor me conhece. Eu sou cheio de dificuldades, mas o Senhor me conhece. Eu sou cheio de problemas, mas o Senhor me sonda. O Senhor conhece o meu coração. Mas eu te faço um pedido: continue, Senhor, sondando-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia pelo teu caminho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O crente precisa ter esta liberdade de confessar com um coração sincero, sabendo que de Deus ele não esconde nada, mas Deus vai sempre querer ouvir a sua voz, tá? E aí eu lembro de novo do hino que a irmã Marilande cantou aqui, do Samuel Mariano. O que eu queria mesmo era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Nós paramos de orar, irmãos. Nós paramos de orar. Por isso, muitas coisas às vezes que nós precisamos, o Senhor não faz. Não é porque Ele não tem poder ou porque Ele não quer fazer, é porque nós paramos de orar. Nós estamos ficando raquíticos. Mas o Senhor vai levantar uma geração de intercessores. O Senhor vai levantar uma geração de crentes que oram. E eu espero que eu e você estejamos inseridos no meio desses. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outra maneira ainda, reconhecer o pecado pessoal e confessá-lo na inteireza do nosso sentimento. E aí voltamos lá no Salmo 51, quando Davi faz a sua confissão. Aleluia. E ainda, abrir os nossos corações diante de Deus, na confissão, prontos para perdoar aqueles que nos ofendem. E aí vamos lá para Mateus 6 e 12, que nós lemos no início. O quinto elemento, queridos, meu tempo terminou. O quinto elemento é a gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Estes são elementos da oração. Nós vamos tratar ainda bastante da oração, mas se nós não entendermos os elementos básicos da oração que Deus espera de mim e de você, vai ficar difícil para nós entendermos esse processo de aprendizado da oração que agrada a Deus, que o Senhor espera de nós. Diz assim o texto sagrado: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração grato, ele exalta a Deus. Um coração agradecido, ele louva ao Senhor.
Um coração agradecido, ele sabe amar o seu Deus e amar o seu irmão. Então a gratidão é um dos elementos básicos da oração. E se eu e você queremos vencer, reforçando as nossas trincheiras através da oração e vendo Deus mover céus e terra para acontecer o que é a vontade dele através das nossas vidas, vamos aprender isso e praticar, para que o nome do Senhor seja glorificado através de mim e de ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em tudo dai graças, é ser grato a Deus. Eu ouvi um camarada uma vez dando uma palestra secular, não foi na igreja que eu ouvi, e ele começou a palestra dizendo assim: a primeira coisa que você deve fazer ao acordar faz assim com as mãos. Se você percebeu que não tem parede do caixão aí, você está vivo. Levante e agradeça a Deus, porque você amanheceu mais um dia com vida. E quantos de nós, queridos, na nossa correria infinda, não tiramos um tempo para orar? Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo. Sai de casa atropelado, não dobra nem o joelho para orar, acordou em cima da hora, sai igual um doido, desvarido, daqui chega ali na esquina, atravessa um trem na frente, pá, acabou a pressa. Se tivesse parado 5 minutinhos para orar, tinha se livrado aqui. Desespero total, não tem tempo para orar, mas sai igual um doido, aí o pneu fura, rasga a roda. E aí? É melhor tirar um tempo para o seu Deus. Ele trabalha desde o princípio do mundo em prol de mim e de você, de todos os homens. E o que nós precisamos fazer, querido, é ser grato a Ele, levantar de manhã cedo e agradecê-lo. Hoje tem um negócio que causa estranheza até para alguns crentes. Até alguns crentes. Você sai e vai almoçar, e quando você se curva para orar e agradecer pelo alimento, alguns crentes ficam assustados. Uai, irmão, eu sou um servo de Deus. Eu já falei para vocês aqui, eu não tenho vergonha. Está ali o Cledivaldo e o Sossego ali. Eu não vou muito lá não, porque não tem muito dinheiro. Mas quando vou, lá em qualquer lugar, irmão, eu preciso ser grato a Deus. O alimento está na mesa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos deu o pão. Vamos ser grato a Ele. Senhor, obrigado. Eu te agradeço por esse alimento. E algumas vezes nós não tiramos nem esse tempinho. A gratidão precisa fazer parte da minha e da tua oração, crente. Porque Deus espera. E se tem uma coisa que Jesus reclamou, foi da ingratidão, tá? Lembra dos 10 leprosos? Voltou um para agradecer, e Jesus disse: não eram 10, só voltou um, e esse um é estrangeiro ainda. O que isso quer dizer para mim e para você, querido? Que nós que somos filhos somos meio relaxados, meio ingrato, mas o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, e para que isso aconteça nós precisamos entrar pelo caminho da oração. E na minha oração precisa ter gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pela salvação, pela família, pela igreja, pelo emprego que o Senhor me deu, porque eu preciso ser grato a Ele, e isso faz parte dos elementos básicos da oração. O sexto elemento, petição. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual
dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Queridos, nós precisamos pedir com sabedoria, com graça, segundo a vontade de Deus. A nossa petição não pode jamais ser aquela petição assim: eu determino, eu ordeno. Quem sou eu e você para determinar alguma coisa? A Bíblia diz que não cai, um fio desses aqui, sem a permissão dele. Ele é o Senhor e continuará sendo o Senhor, e não dá a sua glória a ninguém. A igreja é dele, o ministério é dele, você pertence a ele, crente, e precisamos entender que eu e você não temos condições de determinar nada, e o Senhor diz pela sua palavra: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nós não sabemos nem pedir. Mas ele nos dá a liberdade de fazer com sabedoria. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando você não sabe, mas você tem comunhão, você busca, tem alguém que te ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo sabe o que você precisa. Lembra do que lemos? Não é para orar nas praças por aí, não. Mostrar para todo mundo que você é um crente orão. Não é um crente que ora, não. É um crente orão. Tem gente que faz questão de dizer para os outros que ele ora. Mas a ordem bíblica é lá no secreto. Nós temos a nossa oração congregacional aqui, mas eu preciso ter o meu momento particular com Ele. Ele quer ouvir a minha voz e quer falar comigo. Quer ter essa experiência, crente? Tira um momento para você falar com Ele. Agora, sem essa, tá? Eu não aceito. Quem sou eu para não aceitar? Ele é soberano. Ele diz assim pela sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes de mim, de você, antes de Cacoal, antes de tudo, Ele já era. E Ele diz mais: e ninguém pode escapar, não há quem possa escapar das minhas mãos. Agora tem uma. Ele diz para alegar o meu e o seu coração: operando eu, quem pode impedir? Ninguém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nossa atitude precisa ser sempre a que Tiago orienta. Capítulo 4, versículo 15 e 16. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Então, crente, calminha aí, tá? Calminha aí. Não é do jeito que alguns estão pensando. Nós precisamos entender que o que pedimos segundo a vontade dele, Ele realiza. Ele realiza. João capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, passará a dor de cabeça, sará a dor na perna, tudo. Mas quando eu estou nele e ele em mim, eu sinto a vontade dele, eu oro segundo a vontade dele, e ele vai fazer, porque é vontade dele abençoar o crente, não para o crente ficar prepotente, orgulhoso, metida besta, não, é para que o nome dele seja glorificado na minha vida e também na sua vida. Se não for para isso, pode esquecer.
elementos da oração, querido. Não percamos o foco. E por último nós temos a intercessão. Êxodo 32, 11 e 14 tem a oração de Moisés intercedendo pelo povo, tá? Jó 42 e 10 é algo assim que ilumina tudo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Sabe o que isso quer dizer, querido? Na oração, você precisa interceder pelos outros também. Há uma piadinha sem graça por aí que diz assim: vem a mim, né? Vem a mim tudo, o vosso reino nada. Tem gente que só quer para ele, e ele não consegue orar pelo irmão, ele não consegue sentir a comunhão a ponto de sentir a aflição que o irmão está passando. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui para tratarmos desses 7 elementos básicos da oração, que eu e você precisamos exercitar a partir de agora, para que o Senhor possa trabalhar na minha e na sua vida, de forma que as nossas orações agradem a Deus, e o Senhor comece a mover aquilo que precisa mover, para que o nome dele seja glorificado ainda mais, na sua vida, na minha vida, no meio da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Terça-feira tem mais. Irmãos, esse assunto é lindo, e eu creio que Deus vai nos despertar para melhorarmos como servo dele, como crente do Senhor. Vamos tirar um tempinho mais. Eu quero olhar para você e ver o que Deus estará fazendo quando você colocar isso em prática. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Não abra mão da sua comunhão, querido. Não abra mão da sua comunhão. Nós sepultamos no feriado, dia 12, irmã Maria Zenite. E eu perdi uma intercessora. Mais uma, né? E eu falei para os irmãos que eu fui orar por ela no hospital regional. Ela estava internada, muito mal, muito mal. E eu estendi as mãos sobre ela, orando por ela, e ela orava por mim, precisando de socorro, mas não foi egoísta. Enquanto eu pedia ao Senhor por ela, para dar um alívio, para dar um descanso a ela, ela orava dizendo: Senhor, abençoe o pastor, ajude ele, Pai, na missão que o Senhor entregou na mão dele, ajude ele a cuidar dos irmãos. Enquanto eu orava por ela, moribunda no leito de enfermidade, ela orava por mim. Isso é interceder, querido, esquecendo de mim mesmo e lembrando do meu irmão que está precisando, que está carecendo. Vamos exercitar o amor, o perdão, a misericórdia, porque assim Deus irá fazer algo diferente, novo no meio da sua vida, da sua família, e você alcançará grandes benefícios do Senhor. Aleluia.